Uma vez Flamengo, duas, três, quatro vezes Flamengo. Parabéns à maior torcida do Brasil, a torcida rubro-negra. O Mengão é o primeiro tetracampeão clube brasileiro da Libertadores. Venceu por 1-0 o gol de Danilo, a grande final diante do Palmeiras, lá no Monumental de Lima. Que vitória do Flamengo, um jogo tenso, um jogo cheio de faltas. E foi definido em um detalhe, um escanteio, uma cabeçada fulminante, ela toca na trave, vai para o fundo das redes e bastou para o Flamengo celebrar mais um título. O Flamengo foi campeão carioca, campeão da Libertadores e está pertinho de conquistar a tríplice coroa, vencendo também o Brasileirão. Parabéns à torcida rubro-negra, a gente vai repercutir esse título, mais um nessa trajetória tão gloriosa do rubro-negro. Léo Fontes ao meu lado vai comentar essa partida, essa final e esse título do Mengão. Boa noite, Léo. É isso aí, Maurício. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui o Band Esportes, né? O Flamengo venceu o jogo. No que você falou, um jogo que foi de detalhes, né? O Flamengo até a finalização no alvo, que a bola entra no gol do Danilo, não tinha acertado o gol do Palmeiras, como o Palmeiras não acertou o gol do Rossi também até aquela altura, né? Então era um jogo de detalhes decididos em alguns poucos lances, e um desses lances foi o escanteio para o Flamengo, uma jogada trabalhada, ensaiada. O Danilo conseguiu se escapar ali do Alan, foi, né, para dentro da grande área para fazer o gol de cabeça, e num lance até, né, que o Palmeiras tinha o controle da bola com o Kelvin para que ela não saísse para escanteio, ele achou que era tiro de meta e deixou a bola sair, e aí nesse escanteio sai o gol do Flamengo. Mas era um jogo que não havia espaço para erro, e o Palmeiras errou nessa bola parada defensiva e perdeu o título para o Flamengo. Pois é, olha, realmente não foi um grande jogo tecnicamente, longe disso. Aliás, finais muitas vezes costumam ser jogos mais tensos do que jogos belos. E foi o que aconteceu. Mas garanto que o palmeirense, o flamenguista que assistiram pela televisão, e claro, todo mundo que está envolvido, porque os secadores estavam todos de plantão, ninguém conseguiu desgrudar, porque foi uma tensão até quase o último lance por um tris. O Vitor Roque não empata o jogo, que levaria para a prorrogação, mas estava lá Danilo. Na hora importante também apareceu o goleiro Rossi, o Gustavo Gomes já no final já estava lá na frente. O fato é que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui, mas o banco também foi importante para a vitória do Flamengo, mostrando, claro, que o elenco do Flamengo talvez seja um pouquinho mesmo superior, mesmo tendo desfalques, né? E os jogadores flamenguistas estão num momento de mais confiança. Isso foi visto e foi comentado aqui à luz desses últimos jogos de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sem conseguir encaixar um jogo ofensivo, os jogadores também cometendo erros de passe. Isso acho que também tem aí um componente importante nessa vitória do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi essa trajetória das duas equipes. A gente tem uma linha do tempo para mostrar para vocês. Nessa partida, aos 5 minutos, o Flamengo começou melhor, né? Com dois arremates. Não chegaram a ser grandes chances, né, Léo? Exato. Aos 5 minutos teve um lance do Arrascaeta, de novo o Uruguai aos 11 minutos. Arrascaeta, aliás, que foi eleito o craque do torneio, embora hoje não tenha feito uma grande partida, né? Foi discreto, foi substituído no final. Aos 14, uma chance perigosa com o Bruno Henrique. Aos 15, uma chance perigosa com o Arrascaeta. A primeira chance do Palmeiras, primeiro arremate, finalização, vai aparecer só aos 20 minutos do primeiro tempo, Léo. Sim, foi quando o Palmeiras encaixou a marcação e passou a jogar melhor, né? Até o final do primeiro tempo. Mesmo o Bruno Henrique tendo uma chance ali, foi uma chance interessante aos 42 minutos, né? O Palmeiras teve um pouco de dificuldade no início com o lado direito do Flamengo, com a movimentação do Carrascal para dentro. Havia uma dúvida em quem marcava o Varela, então em alguns momentos o Piquerez subiu para fazer essa marcação, em alguns momentos o Vitor Roque acompanhou, em alguns momentos ninguém foi, né? Então o Carrascal fazia esse movimento indo para dentro, né? E depois ele atacava as costas do Piquerez, ou algum jogador passava para atacar as costas do Piquerez. Por isso que o Flamengo teve um volume maior
ali até os 15 minutos. Depois o Palmeiras conseguiu ajeitar isso, cresceu no jogo, marcou melhor, mas também não criou grandes chances, né? Era um jogo muito nervoso, um jogo muito tenso e um jogo muito disputado. Não está ali na linha do tempo, né? Mas aos 30 minutos o Pulgar agrediu o Bruno Fux, né? Numa bola que já tinha sido apitada a falta. E o VAR, inacreditavelmente, deixou passar a não expulsão do jogador do Flamengo, que jogaria 60, 65 minutos com 10 jogadores e mudaria totalmente o foco do jogo, né? Não dá para tirar o mérito da vitória do Flamengo, mas também a gente não pode deixar passar batido que o Palmeiras foi extremamente prejudicado pelo árbitro e pelo VAR, que não teve coragem de chamar para a expulsão do Pulgar. Foi um lance muito violento, eu concordo, era lance para expulsão. Houve também um lance semelhante, mas com menos gravidade. O Veiga veio também com a sola na canela de não lembro de qual jogador, foi ali advertido com o cartão amarelo, foi em cima do Carrascal, mas não teve nem perto da violência que teve a entrada do Pulgar no Bruno Fux. E a gente teve 2 amarelos, né? Um amarelo para cada um. Quer dizer, o mesmo critério para advertir lances que tiveram intensidades muito diferentes. Exato. E o do Rafael Veiga era um lance de disputa de bola de jogo, né? O lance do Bruno Fux, o juiz já tinha apitado quando o Varela vai lá e agride, o Pulgar, desculpa, vai lá e agride o jogador do Palmeiras. Estou tratando como agressão, porque para mim é agressão. A agressão você não precisa dar um soco, uma cotovelada, mas um jogo parado, que você vai no meio da canela do adversário de propósito para acertar, para mim é uma agressão. E é um fato muito grave, né? Que a Conmebol, não sei se vai se pronunciar sobre isso, provavelmente não, né? O jogo terminou. Provavelmente não. Ficaram ali vergalhões das travas da chuteira do Pulgar, que foi absolutamente inconsequente, né? O jogador ele colocou em risco ali um título de Libertadores, porque, de repente, se é uma outra arbitragem ali, outro VAR, poderia e estaria absolutamente correto de chamar. Não chamou, o Flamengo continuou jogando, aí o Pulgar maneirou, daí ele conseguiu dosar, né? Depois desse susto, ele estava completamente já pendurado e acabou terminando e foi um jogador muito importante na marcação no meio-campo. Temos aqui a linha do tempo da segunda etapa. O Flamengo de novo começa com mais chances. O Arrascaeta, depois aos 11 o Jorginho e aos 21 o Danilo nesse escanteio da direita. Ele sobe muito bem, marca um gol de cabeça, ela toca na trave, nenhuma chance para o Carlos Miguel e é o único gol da partida, o gol do título. Daí o Palmeiras, a gente tem as substituições, né? Vamos lembrar, então, o Abel, que dá o primeiro lance da substituição, quando... O Cebolinha entra primeiro, né? O Cebolinha entra primeiro, tem razão. Que entrou muito bem, aliás. O Cebolinha entra no lugar do Samuel Lino. Do Samuel Lino, depois o Palmeiras... Foi importante para segurar a bola, o Cebolinha, cavar faltas, tem um escape para o Palmeiras. Daí o Abel reage com as substituições, certo? Ele tirou o Alan e o Veiga e colocou o Torres, Facundo Torres e o Felipe Anderson. Depois ainda fez mais 2, tirou o Murilo e o Kelvin para colocar o Giai e o Sousa. Aí o Flamengo colocou no jogo o Luiz Araújo e o Juninho, tirando o Bruno Henrique e o Arrascaeta, que são jogadores mais experientes, mas que estavam mais cansados naquele momento, né? Vamos lembrar, então, Facundo no lugar do Alan, muita gente... aí palmeirenses criticaram. Sim. Né? Mas... Porque é um jogador que pode fazer algo diferente, né? Estava fazendo. Era o único jogador que estava criando ali, incomodando. Tentando drible e tal. Mas ele saiu... individual. Ele saiu aos 72, Maurício. Acho que é procurar um pouco de pelo em ovo. Em 72 minutos, ele não conseguiu dar uma assistência, fazer um gol, nem uma finalização. E já tinha o desgaste da partida. Quem garante que mais 20 minutos ele faria algo? Você põe sangue novo, né? O Facundo Torres. Tinha aí um componente de sorte também dele, de repente, ser um talismã, né? O Facundo Torres, mas acabou não conseguindo. O Felipe Anderson entra no lugar do Veiga, mas ele sente numa jogada com o Carrascal que se enrosca para travar. O Carrascal perde a bola para o Felipe Anderson e para tentar impedir a continuidade da bola com o Felipe, ele se joga meio caindo em cima da perna do Felipe Anderson e ela dá uma torcida, né? Ele jogou o peso do corpo na perna do Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson torceu, vai precisar ali passar por exames, obviamente, mas não tinha mais condição de jogar. O Felipe Anderson pode ser até inclusive uma lesão grave, né? Porque o peso de um atleta em cima da sua perna, né? Ele não estava em pé, ele estava caindo, o Felipe Anderson, né? Tentando girar.
até tentou ficar, mas daí não aguentou, entrou o Maurício no seu lugar. O Abel também, depois do gol, ele tira um zagueiro, tira o Murilo, coloca o Giai, né, na lateral direita. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros, né, para lembrar o pessoal. O Palmeiras jogou no primeiro tempo com um 5-3-2, né, depois na segunda etapa mudou para um 4-1-4-1. Como é que foi o posicionamento do Fux no primeiro tempo? Porque ele... Como zagueiro e volante, mas mais como zagueiro. Né? Ele estava em cima estava na marcação do Arrascaeta. Isso, exatamente, do Arrascaeta. E o Bruno Henrique ficava com os 2 zagueiros do Palmeiras, né, para fazer uma sobra. Em alguns momentos o Palmeiras jogou sem sobra também, que é uma forma que o Abel gosta muito de trabalhar, né, cada um marca o seu. Mas eu acho que o Palmeiras não conseguiu em nenhum momento pressionar a saída de bola do Flamengo para roubar a bola na saída, né? O Palmeiras evitou, inclusive, fazer isso durante o jogo, que é um dos trunfos do Palmeiras. Mas aí a gente olha para trás no Campeonato Brasileiro e nos 2 jogos que o Flamengo enfrentou o Palmeiras, o Flamengo também não marcou saída de bola. Ele ficou um pouco mais recuado, porque é um jogo quando você coloca muito a sua linha de frente para marcar, você dá muito espaço nas costas. Então, as 2 equipes preferiram não dar esse espaço nas costas da defesa. Por isso que foi um jogo até com menos oportunidade de gols. De fato, foram poucas chances. Eles tentaram não arriscar ao ponto de permitir um erro defensivo. Exatamente. E tomar um gol de contra-ataque. Embora houve alguns erros ali, um para cada lado, meio comprometedores, né, que quase resultaram em gol. Um do Murilo, na zaga do Palmeiras. O Murilo foi sair jogando. Foi um lance bem parecido com o Andréas Pereira na última final, exatamente, né? Que ele perde o contato com a bola. Gustavo Gomes salva. Gustavo teve o Danilo também dando uma trupicada lá atrás. E o Danilo do Flamengo foi receber uma bola de costas ali. É difícil receber de costas. O Vitor Roque tomou a bola dele, mas o Flaco Lopes não conseguiu finalizar. Bom, a gente tem aqui os números da partida para você. Mais posse de bola do Flamengo, 60% contra 40% do Palmeiras. Finalizações, olha só. O Flamengo finalizou mais 11, 3 foram no gol. O Palmeiras finalizou 9, nenhuma foi no alvo. Nenhuma. Então, teve uma questão aí de pontaria. Não que tenham sido finalizações realmente que a gente possa considerar grandes chances. Tá aí, ó, uma de cada lado, né? E só para explicar, né, quando eu disse que a primeira finalização do Flamengo no alvo foi gol, porque foi a primeira ali do Danilo. Depois tem mais essas 2 finalizações, né? Uma foi numa cobrança de falta, até que a bola pegou na trave. Depois o Carlos Miguel fez a defesa e a bola pegou na trave. Foi a única defesa do Carlos Miguel também, inclusive, no jogo. E depois teve mais uma finalização. Escanteios, 7 do Flamengo contra 1 do Palmeiras, sendo que em um deles o gol saiu, né? Em números da partida, nenhum cartão vermelho, foram 7 cartões. No primeiro tempo, aliás, o árbitro argentino deu uma distribuída ali de cartões para tentar segurar o ímpeto, né, dos atletas. Tá aí o Danilo, o herói do jogo, autor do gol do título. Nós temos aí a movimentação do Danilo, jogando pelo lado direito da defesa do Flamengo. Ele que foi o titular hoje por conta da lesão do titular Léo Ortiz. Entrou ele, o Danilo, jogador muito experiente, subiu muito na hora do gol. E foi uma das figuras aí dessa partida, né? Ele teve a nota mais alta ali do SofaScore, que é uma nota, obviamente, que baseada sem opinião, né? Só tem a estatística que leva em conta, e ele fez um gol no jogo, e essa nota sobe bastante quando um jogador faz o gol. Não foi um jogo de destaques individuais, né? Ninguém apareceu muito no jogo, nem os goleiros... Não, nem o Arrascaeta, nem o Vitor Roque. Exato, nem o Flaco, nem o Bruno Henrique. Exatamente. Não teve, assim, nenhum momento em que alguma equipe amassou a outra. Foi muito equilíbrio mesmo, né? O jogo foi decidido em quem colocou a bola na rede no escanteio, que o Flamengo trabalhou bem. Acho que você teve bons cumprimentos de funções, né? Sim. No meio-campo, o Jorginho e o Pulgar ali na marcação, claro, descontando ali a grande bobagem que o Pulgar fez de ter se deixado ali à mercê de ser expulso. Não foi expulso, mas de resto ele fez uma partida muito boa. Acho que o meio-campo, em termos de marcação do Flamengo e de inteligência de jogo, ele se impôs em relação à dupla Andréas Pereira, que para mim ficou devendo. E o Bruno Fux, numa função de marcação ali, acho que até fez uma partida ok. No escanteio, acho que a responsabilidade foi do Kelvin de ter achado que ia bater o tiro de meta e ele poderia ter afastado para a lateral. Exato. Porque foi uma disputa do Bruno Fux ali. Ele conseguiu evitar que o jogador que ele estava marcando fizesse a finalização. Andréas Pereira, que é um personagem, né, dessa partida, pelo que aconteceu no passado, como articulador,
ele e o Veiga acabaram não conseguindo funcionar, né? A atuação dele e do Veiga, na sua opinião. Não foram bem, né? Não foram bem, como o Arrascaeta não foi bem, né? Então, estou até citando o Arrascaeta porque a gente precisa voltar na questão tática do jogo. A marcação foi tão forte das duas equipes, os espaços foram tão bem ocupados, né, pelas duas zagas, que as grandes estrelas do jogo praticamente não participaram mesmo. Não, né? O Arrascaeta até conseguiu as finalizações no começo do jogo, né? Isso, mas depois ele sumiu praticamente total. Quando o Palmeiras encaixa a marcação aos 15, ali 18, ele some praticamente do jogo, né? Então... E o jogo some também, porque a gente viu naquela linha do tempo, né? O Palmeiras tem a primeira, e daí depois vai ter uma chance lá depois dos 40. Isso, aos 42. Fica um jogo sem acontecer muita coisa, mas o Palmeiras deixando de sofrer aquela pressão do início. Exatamente. Então, nesse sentido, deu uma... até no começo do jogo a gente conversava, né, Maurício? Eu falei, não, o jogo até que tá bom e tal. Aí, depois desse encaixe do Palmeiras, o jogo caiu de vez e foi assim até o final. E o Flamengo aproveitou a oportunidade para ganhar o jogo, o que foi um pouco de característica do time do Flamengo na competição, né? Nós vimos o Flamengo esse ano dando espetáculos em vários jogos. Né, contra o Vitória, quando ganhou de 8-0, alguns jogos em que o Flamengo amassou seu adversário, trocou passes, mostrando que era um time bem ofensivo e tal. Mas na Libertadores, parecia que era um outro Flamengo, né? O Flamengo que foi econômico e que prestava muita atenção na sua defesa. Então, uma perna da decisão com o Racing foi 1-0, contra o Estudiantes foi para o pênalti. Não foi uma equipe tão segura durante toda a competição em praticar esse futebol que a gente imaginava que o Felipe Luiz não abriria a mão de ser ofensivo, de marcar o adversário lá na frente e tal. Na Libertadores foi o contrário, né? Foi um pouco Tite, Felipão, olhando mais para a parte... Abel até. Foi copeiro. Foi copeiro, exatamente. Não é no sentido pejorativo, tá, gente? É no sentido de ser copeiro. Até porque se ele foi copeiro ou se ele foi meio Tite, Felipão e ganhou a Libertadores, ele tem o mérito dele. Isso é mérito, né? Isso não é demérito, não. É melhor do que ser Tele Santana em 82 e não ganhar, né? Não fala do Tele.